Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras! Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata. Estou aqui chegando com a nossa quarta aula de matemática do curso de nivelamento. Nessa quarta aula nós vamos tratar de regra D3. É muito importante que você saiba resolver regra D3 simples. E, claro, se você quiser aprender regra D3 composta, vem aqui estudar conosco no curso pré-concurso básico. Procura por esse curso, tá? Pré-concurso básico, onde nós vamos preparar você para gabaritar a prova de matemática e de raciocínio lógico de qualquer concurso público. E também da parte de português, porque o pré-concurso básico é um curso que envolve português, matemática e raciocínio lógico. Lembrando que se você está gostando das nossas aulas, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, dá um like para a gente, se você não estiver gostando, dá um dislike, mas participa conosco aqui, deixa aí um recado, me diz por que você não gostou, se você deu um dislike, e se você gostou, faz um comentário positivo, porque o YouTube gosta desses comentários, o vídeo fica mais visível, tá? E aí a gente agradece a você. Então, inscreva-se, acione o sininho, dê um like e faça um comentário. Bacana? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar regra D3. Somente a regra D3 simples, tá bom? Tem que saber fazer? Sim, tem que saber fazer. O primeiro passo é o seguinte: quando você lê a questão, como você vai identificar que é uma questão de regra D3 simples? Essa questão vai envolver duas grandezas. Tá? Então observa, quando uma questão envolve duas grandezas e essas grandezas mudam de valor no decorrer da questão, você estará diante de uma questão de regra D3. Se forem só duas grandezas, regra D3 simples. Mais de duas grandezas, regra D3 composta. A gente vai resolver uma regra D3 simples baseada em 4 passos, ok? Nesses passos, a gente vai ter que analisar as grandezas. Duas grandezas, quando a gente analisa duas grandezas, elas podem ser grandezas diretamente proporcionais, e aí eu vou chamar de grandezas GDP, grandezas diretamente proporcionais, ou as grandezas são inversamente proporcionais, aí eu vou chamar de grandezas do tipo GIP. Portanto, é muito importante saber diferenciar se as grandezas são do tipo GDP ou se as grandezas são do tipo GIP. É a parte mais delicada, pessoal. Então, se você lê uma questão, essa questão envolve duas grandezas. Você percebeu que são duas grandezas que se relacionam e elas mudam no decorrer da questão? Bom, você tem que verificar se essas grandezas são GDP ou GIP. Grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Netinho, como é que eu vou verificar isso? É simples, ó. Grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, isso provoca aumento proporcional na outra. Uma aumenta, a outra também aumenta, certo? Por exemplo, pede para colocar combustível no teu carro e aí quanto mais combustível se coloca, mais você paga, não é isso? Então elas são diretamente proporcionais, a quantidade de combustível e o que você vai pagar. Da mesma forma, grandezas diretamente proporcionais, se uma diminuir, consequentemente a outra diminui. Então atenção, ó, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Mesma coisa no caso do carro e o combustível. Se você botar menos combustível, você paga menos. Botar mais combustível, você paga mais. Aumentou uma, aumenta a outra, diminuiu a outra. Grandezas de que tipo? Diretamente proporcionais. Como é que eu chamo? GDP. GDP, um apelido carinhoso, tá bom? E grandezas do tipo GIP, grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma aumenta, a outra diminui. Olha só, se uma aumenta, provoca diminuição proporcional na outra. Se uma diminui, provoca um aumento proporcional na outra. Quer ver um exemplo? Número de operários e o tempo para se fazer uma obra. Quanto mais operários eu tenho, mais agilidade eu tenho para fazer a obra, portanto eu levo menos tempo. De novo, quanto mais operários, menos tempo para a realização da obra. Quanto menos operários, mais tempo para a realização, para a conclusão da obra. Então, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui,
a outra aumenta, são grandezas do tipo JIP, grandezas inversamente proporcionais. Vem aqui comigo, ó. GDP vai ficar caracterizado por grandezas, por setas, ambas voltadas para cima ou ambas voltadas para baixo. Grandezas do tipo JIP ficarão caracterizadas por duas setas, uma para cima, uma para baixo, ou uma para baixo e a outra para cima. Vocês entenderam? Grandezas diretamente, as duas setas concordam. Grandezas inversamente, as duas setas discordam. Tá bom? Então vem aqui. Como é que nós vamos resolver uma regra de 3 simples? Nós vamos seguir 4 passos. Resolução. A resolução consiste em seguirmos 4 passos. Vem aqui comigo. 4 passos. 4 passos. Quais são esses passos? Então, deixa eu colocar bem aqui. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas do exercício. Ó. O primeiro passo que você tem que dar é identificar quais são as grandezas envolvidas no teu exercício. Segundo passo, você vai coletar os dados da questão. Você vai coletar os dados. Como assim? Você vai ver os valores dessas grandezas e vai coletar, certo? Vai separar. E depois você vai verificar se as grandezas são do tipo GDP ou JIP. Verifique se as grandezas são do tipo GDP ou JIP. E por último, você vai fazer a finalização. Essa finalização é bem simples, tá? Você vai fazer assim, ó. Como é que é a finalização? Puxa para cá. A finalização. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, GDP, aí você vai fazer um produto cruzado. Se as grandezas forem do tipo JIP, aí você vai fazer um produto que eu chamo de produto paralelo. Então atenção, ó. Se você quer resolver uma regra de 3 simples, esta é a finalização da tua regra de 3 simples. Você vai fazer o quê? Lê a questão, identifica as grandezas, coleta os dados, verifica se as grandezas são GDP ou JIP. Faz a finalização. Como é que é essa finalização? Se as grandezas forem GDP, faz produto cruzado. Se as grandezas forem JIP, faz produto paralelo. Netinho, o que são grandezas GDP? Grandezas diretamente proporcionais, aquelas que têm o mesmo comportamento proporcional. E grandezas JIP são aquelas que são inversamente proporcionais, ou seja, têm comportamentos proporcionais inversos. Se as grandezas forem GDP, faz produto cruzado. Se as grandezas forem JIP, faz produto paralelo. GDP faz produto cruzado. JIP faz produto paralelo. GDP cruzado. JIP paralelo. GDP cruzado. JIP paralelo. Facinho. Facinho, a gente vai fazer isso e vai ficar bem macio para você, tá? Então, só para lembrar, um esquema que a gente viu muito o professor fazendo em sala de aula, né? Eu vou botar aqui esquema de resolução. O esqueminha de resolução é assim, ó. O professor coloca a grandeza aqui, você já deve ter visto isso alguma vez na sua vida. Ele coloca as grandezas, tá? A gente vai fazer isso. Nós vamos colocar as duas grandezas. Vamos coletar os dados. Veja, o primeiro passo, identifiquei quais são as grandezas. Segundo passo, coleta os dados. Aí você vai botar aqui, ó. Quando a grandeza 1 tiver um valor A1, a grandeza 2 terá um valor A2. Quando a grandeza 1 tiver o valor B1, aí vem a pergunta, qual será o valor da grandeza 2? Aí você mete um X aqui, né? Sempre que a gente não conhece, a gente bota um X, a gente está habituado com isso. Beleza, o que eu fiz? Ó, montei o meu esquema. Montei o meu esquema resolutivo. E atenção, ó, já identifiquei quais são as grandezas, já coloquei os dados. Agora eu vou verificar se as grandezas são o quê? GDP ou JIP. Se as grandezas forem GDP, vão aparecer duas setas aqui, ó, no mesmo sentido. Aí você vai fazer produto cruzado. GDP faz produto cruzado, JIP faz produto paralelo. Aí, se você analisar as grandezas e aparecer uma seta para cima, enquanto a outra seta está para baixo, você vai fazer produto paralelo, certo? Por quê? JIP faz produto paralelo. Uma seta para cima e outra para baixo, grandezas do tipo JIP. Beleza, aqui só um esquema para a gente analisar, tá? Se as grandezas forem GDP, faz produto cruzado. Se as grandezas forem JIP, faz produto
paralelo. Agora é só fazer exercício. Vamos fazer os exercíciozinhos e tomar muito cuidado com as contas, porque aparecem continhas, tá? Então você tem que tomar cuidado de fazer essas continhas na mão. Larga a calculadora de lado. Vamos aqui então na nossa primeira questão. Pegue o seu material didático para acompanhar comigo. Primeira questão, o que que diz? Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Olha só. Aumentando-se esta área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Você vai ler com cuidado e vai identificar o seguinte. Ele está falando de duas grandezas. Uma grandeza chamada área e uma grandeza chamada potência. Potência ou quantidade de energia, já que ele pede aí energia. Então eu vou botar aqui energia, ok? Duas grandezas. Eu já dei o meu primeiro passo. Qual é? Identificar as grandezas. Ok. Agora eu vejo o seguinte, ele me falou dos valores da área e me falou dos valores da energia. Então eu vou aqui e vejo quais são esses valores. Para a área de 1,2 metros quadrados, a energia produzida era de 400 watts. Na realidade aí é potência, né? É energia, mas não vai fazer diferença. Aumentando esta área para 1,5, a área aumentou para 1,5 metros quadrados. Aí vem a pergunta, ó. Qual será a energia produzida? Qual será a energia produzida? Você mete um xão bem aqui, né? Pronto. Montei a minha regra de 3. Eu li, identifiquei as grandezas, coletei os dados. Ok, então já identifiquei as grandezas e já coletei os dados. Agora eu vou verificar se as grandezas são GDP ou GIP. Como é que eu faço isso, Netinho? Eu vou verificar como uma vai reagir sobre a outra. Olha, quando eu tinha uma determinada área, eu colocava uma certa quantidade de energia. Me diz uma coisa, se eu aumentar a área da placa coletora de energia de raios solares, eu tenho uma placa que coleta raios solares. Se eu aumentar a área dessa placa coletora de raios solares, vai coletar mais raios solares e aí eu te pergunto, vai produzir mais ou menos energia? Mais energia. Quanto maior a placa, mais raios solares, mais energia. Isso quer dizer que o aumento da área da placa vai aumentar a quantidade de energia. Então o aumento de uma provoca o aumento da outra? Se o aumento de uma provoca o aumento da outra, elas são do tipo GDP. GDP. Pronto. E se elas são GDP? O que eu sei? Ó, GDP faz produto cruzado, GIP faz produto paralelo. GDP, então, faz produto o quê? Cruzado. Como é que é esse produto cruzado? Ó, produto cruzado. E aí você vai finalizar. Olha só a resolução aqui, ó. 1,2 vezes x. 1,2 vezes x dá 1,2x. Que é igual a 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400. Ok, pronto. Agora é só finalizar esses cálculozinhos. 1,2x é igual a quanto? Quanto é que dá? 1,5 vezes 400. Aí você já tem que saber fazer essa conta, tá? Eu te ensinei isso aqui. Então você vai fazer aqui do lado. 400 vezes 1,5. Façamos a continha. 0 vezes 5. 0. 0 vezes 5. 0. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Fecha a conta com 20. Agora vai por 1. 0 vezes 1. 0. 0 vezes 1. 0. 4 vezes 1. 4. Agora vai somar 0, 0, 0 e 6. Deu quanto? 6.000. Então aqui deu 6... Não é 6.000, não. Deu 6.000. Mas você tem aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Lembra disso? Você tem uma casa depois da vírgula, você tem que deixar uma casa depois da vírgula aqui. Então isso aqui vai dar
600, ok? É bom perceber, né? Eu não posso multiplicar 400 por 1,5 e dar 6.000, não tem condição. Então agora eu vou passar esse 1,2, olha como eu já estou numa equação, eu vou passar dividindo. Vai ficar então 600 divididos por 1,2. Então eu agora vou pegar os 600, olha lá, e vou dividir por 1,2. Divide por 1,2. Como é que eu faço divisão de números decimais? Igualo o número de casas decimais, ó, e depois eu elimino a vírgula. Na realidade, eu vou dividir agora 6.000, porque depois que eu eliminei a vírgula ficaram 3 zeros. Dividido por quanto? O 1,2 passou a ser 12. Agora eu pego isso aqui, 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60 para 60, zero. Aí você vai baixar um zero, vai baixar outro zero. Fechou aqui, mas como você baixou 2 zeros consecutivos, você tem que botar 2 zeros aqui. E aí eu tenho x igual a 500. 500 o quê? 500 watts, que no caso é a potência que ele chama aí de energia. Lembrando que potência é produção de energia, né? Consumo de energia com o tempo. Então é isso. 500 watts. Moçada, um detalhe que você vai perceber é o seguinte. Um ponto difícil da questão. A leitura. Você tem que entender o que está escrito. Segundo ponto de dificuldade, ó, continhas. Porque na realidade todo o procedimento aqui, deixa eu ajeitar. O procedimento aqui, ó, já está bem definido. Eu tenho que treinar esse procedimento. Mas a leitura é um esforço que você tem que fazer. E as continhas você também tem que fazer. Não pode ficar usando calculadora para fazer essas continhas, certo? Então, muito cuidado com a leitura e com as continhas. Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Mais uma questão. Questão de número 2. Diz assim. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para se obter 50 gramas de sal, 50 quilogramas de sal, qual o número necessário de litros de água do mar? Então, observa o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma relação da quantidade de água do mar com a quantidade de sal que pode ser extraído. E aí ele me dá a primeira relação. Ó, com 1 litro de água do mar, eu consigo extrair 25 gramas de sal. Então ele me pergunta, e com 50 quilogramas, para extrair 50 quilogramas de sal, eu preciso de quantos litros d'água? Boa questão, hein? Então vamos lá. Tem 2 grandezas envolvidas aí? Sim. Quais são as 2 grandezas? Vou apagar bem aqui, vou fazer bem aqui nesse cantinho. Quais são as 2 grandezas envolvidas? Questão de número 2. O primeiro passo é identificar quais são as 2 grandezas, ó. Quais são as 2 grandezas? Primeiro, nós temos a quantidade de sal, né? A quantidade de sal. E nós temos, do outro lado, a quantidade de água. A quantidade de sal é a quantidade de água. Bom, ele me diz assim, para produzir 25 gramas de sal, eu preciso de 1 litro de água. E aí ele me pergunta, se eu quiser extrair 50 quilogramas de sal, eu preciso de quantos litros d'água? Pronto. Agora tem um problemaço aí que a gente tem que se livrar. Qual é? O problema que está aí é que eu estou aqui com grama, né? 25 gramas, e aqui eu estou com quilograma. Mas aí a gente sabe, quando a gente compra 1 quilograma de alguma coisa, a gente está comprando 1.000 gramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Portanto, 50 quilogramas, deixa eu te falar uma coisa, ó, esse quilo significa 1.000. Então, 50 quilogramas significa 50.000 gramas. Então você não pode, não deve e não vai colocar na mesma coluna unidades diferentes. Você vai sempre colocar na mesma coluna a mesma unidade. Então se aqui tem 25 gramas, aqui você tem que colocar em gramas também. E se ele me diz que são 50 quilogramas, este K
de quilo, quilo, significa na realidade 1000, né? 50 quilogramas, 1000 gramas, 50 kilowatts, 1000 watts, 50 kilojoules, 1000 joules. Quilo significa 1000. Então, aqui eu tenho 50 quilogramas, eu vou botar 50.000 gramas. Então, 50.000 gramas. Pronto, 50.000 gramas. Esse é o primeiro ponto de dificuldade. Agora, já armou a continha? Sim. Tá tudo armado? Tá. Olha lá, já identificou a grandeza, as grandezas, já coletou os dados, ajeitou inclusive a unidade. Agora você vai verificar se as grandezas são GDP ou GIP. Vamos verificar se as grandezas são GDP ou GIP? Vamos lá. Me diz uma coisa. Se para conseguir 25 gramas de sal, eu preciso de 1 litro, eu pergunto, se eu quiser obter mais sal, eu preciso de mais água do mar ou menos água do mar? Para obter mais sal, eu preciso de menos água do mar ou mais água do mar? Pensa aí. Claro que se eu quero extrair mais sal, eu preciso de mais água do mar. Portanto, o aumento de uma das grandezas provoca o aumento na outra grandeza. E, portanto, as grandezas são do tipo o quê? GDP. Se uma aumenta, a outra aumenta. E quando elas são GDP, o que eu faço? Eu faço o produto cruzado. GDP cruzado, GIP paralelo. GDP cruzado, GIP paralelo. Então, faz produto cruzado. Como é que vai ficar esse produto cruzado? Deixa eu pegar aqui o pincel azul. Bom, aí você vai fazer assim, ó. 25 vezes x dá 25x. Deixa eu diminuir o retorno aqui, o retorno está muito alto para mim, tá? Só um minuto. Alô, som. Ei, som. Ei, som. Ei. Vocês não escutam aí, mas aqui eu estou escutando o retorno muito alto. Então, vamos lá. 25 vezes x dá 25x igual a... Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Distrair aqui. 25 vezes x, vou botar aqui, 25x, que é igual a 50.000 vezes 1. Multiplicar por 1 é muito fácil, né? 50.000 vezes 1 dá 50.000. Pronto, 50.000. E aí eu quero saber quem é o x. Olha a equaçãozinha que se formou aqui. Esse 25 está multiplicando o x. O que ele vai fazer? Vai passar dividindo. Então, x permanece, ó, igual a quanto? Aqui vai ficar 50.000. 50.000. Dividido por quanto? Dividido por 25. Beleza? Agora presta atenção. Esse 50 tu divide pelo 25. Quanto é 50 dividido por 25? Exatamente, 2. E aí, ó, 50 dividido por 25 dá 2. Você acrescenta 1, 2, 3 zeros. Pronto, 3 zeros. Então, 50.000 dividido para 25 dá 2.000. 2.000 o quê? 2.000 bananas? Não, ó, 2.000 litros. Pronto, tá aqui o valor de x na minha segunda questão. Então, eu tenho que repetir isso. Eu tenho que ler com cuidado, eu tenho que identificar as grandezas, eu tenho que coletar os dados na mesma coluna, sempre a mesma unidade. Se as unidades estiverem diferentes, tem que transformar para a mesma unidade. Verifica se as grandezas são GDP ou GIP. Se forem GDP, faça produto cruzado. Se for GIP, faça produto paralelo. Paralelo seria assim, tá bom? Então vamos para mais um exemplo. Eu já vou apagar o nosso esquema explicativo aqui, tá? Já estou achando que está na sua cabeça isso que eu acabei de explicar. Portanto, nós vamos fazer exercícios sem olhar para o esqueminha, tá bom? Sem pescar no esquema. Vamos lá. Questãozinha de número 3. O que diz? Uma pequena creche atende 20 crianças que consomem, em média, 600 pães em 10 dias. Se a creche receber mais 20 crianças, qual o número de pães necessários para o consumo em 10 dias? Sabe o que dá aí nessa questão? Uma sensação de que nós temos uma regra de 3 composta. Vou colocar bem aqui a questãozinha de número 3.
Por quê? Quais são as grandezas que nós temos aí? Nós temos a grandeza crianças, né? Número de crianças. Nós temos a quantidade de pães, e nós temos a quantidade de dias. É ou não é? Não temos dias aí? Eu quero, sim, tem dias, o número de dias. Só que nós temos que perceber o seguinte. A quantidade de crianças vai mudar? Sim, porque nós tivemos mais crianças, não é verdade? E a quantidade de pães vai mudar? Sim. Provavelmente, se eu tenho mais criança, eu vou ter que, né, ajeitar aí essa questão do pão para alimentar todo mundo. Mas eu te pergunto, lendo a questão, houve mudança na quantidade de dias? Não, não. Ele quer que a gente faça a contabilidade dessa quantidade de pães exatamente nos mesmos 10 dias. Portanto, o número de dias não muda. É uma grandeza, mas nesse caso, na nossa questão, não muda. E se uma grandeza não muda, não é grandeza relevante para a regra D3. Cuidado com isso. De vez em quando aparece um tipo de questão como essa, para você pensar que é uma regra D3 composta. Então, vamos lá. Dias vai variar na nossa questão? Não. Então, se dias não varia, não é uma grandeza relevante para a nossa regra D3. Muito bem, vamos lá. O que nós tínhamos? 20 crianças que comiam 600 pães em 10 dias. 600 pães. Ajeita isso. 600 pães em 10 dias. O que ele disse? Dá uma lida na questão e veja o que ele disse com relação às crianças. Ele disse assim, ó. Uma pequena creche atende 20 crianças. Pronto. E essas crianças comem 600 pães em 10 dias. Se a creche receber mais 20 crianças, qual o número de pães necessários em 10 dias? Então recebeu mais 20 crianças. Significa que agora a creche cuidará de quantas crianças? 40 crianças. E aí ele pergunta, qual é a nova quantidade de pães? Eu sei que você deve ter pensado, pô, mas e dias não é grandeza? Veja, aqui é 10 e aqui também é 10. Não mudou a quantidade de dias. Por isso, dias não é grandeza relevante para a regra D3. Toma cuidado com isso. Nem vou deixar aqui, vou apagar. Agora, moçada, uma coisa que você também deve ter percebido, e se você analisou direitinho, chegou à resposta sem fazer continha demais. Você vai observar aqui o que aconteceu com a quantidade de crianças. A quantidade de crianças duplicou. Então é óbvio que vai duplicar a quantidade de pães, né? Então dá para pensar rapidamente nisso aqui, porque duplicou uma, vai ter que duplicar a outra. Vamos lá. Então, indo no processo. Eu já reconheci as grandezas, eu já coletei os dados, agora eu quero saber, essas grandezas são GDP ou GIP? Quando aumenta a quantidade de crianças, o que tem que acontecer com a quantidade de pães? Aumentar também. Se aumenta a quantidade de crianças, aumenta a quantidade de pães. Por quê, Netinho? Porque se tem mais crianças, eu vou ter que comprar mais pães para alimentá-las da mesma forma, tá? Mas Netinho não pode dividir os pães. Ele não falou isso. Ele obviamente deixou subentendido que você tem que manter a alimentação daquelas crianças no mesmo estilo, no mesmo nível, nas mesmas condições. Pronto. Agora me diz, as duas setas ficaram para cima? Sim. Por exemplo, se eu diminuir o número de crianças, não irá diminuir o número de pães? Sim. Então ficariam as duas para baixo. Se as duas estão para cima ou se as duas ficarem para baixo, as grandezas são do tipo GDP. Veja, essas são GDP. Essas aqui são GDP, ok? E por isso fizemos produto cruzado. Aqui as grandezas são GDP. O que eu vou fazer? Produto cruzado. Portanto, 20 vezes x. 20 vezes x dá quanto? 20x. Igual a 40 vezes 600. 40 vezes 600. Agora, cuidado. Dá uma vontade de multiplicar aqui, né? Mas vamos pensar uma coisa. Eu geralmente não multiplico porque eu sei que esse cara vai passar dividindo. Então eu não vou multiplicar porque se esse cara vai passar dividindo, é mais fácil ele dividir o 40. Se eu multiplicar, o número aumenta, né? Então deixa desse jeito. Eu faço assim então, ó. X é igual a 40
vezes 600 dividido por 20. Olha aí. Agora você vai fazer esse 40 aqui dividido por 20 dá quanto? Já respondi. X é igual a quanto? 40 dividido por 20 dá 2. Vezes 600. O que foi que eu disse? A quantidade de pães iria duplicar. Veja se não foi isso que aconteceu. 2 vezes 600 dá 1.200. São 1.200 pães. Beleza. Pães. 1.200 pães. Está aqui o meu X, está aqui o que ele pediu. Ótimo. Então, mais uma questãozinha. Essas 3 questões são diretamente proporcionais, tá? São GDP, são grandezas do tipo GDP. Vamos agora para mais uma questão de regra D3. Separei 6 questõezinhas para a gente fazer. Vamos para mais uma questão de regra D3. Olha lá. Na questão de número 4, ele diz assim: com 10 operários podemos construir um muro em 2 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Então, 10 pedreiros constroem o muro em 2 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Vamos lá. Questão de número 4. Aqui, questão 4. Questão 4. Quais são as grandezas? Número de pedreiros, e número de dias. De um lado, o número de pedreiros, do outro lado, o número de dias. Identifiquei as grandezas. Agora eu vou pegar os dados. Quais são os dados? Com 10 pedreiros, fazia-se o muro em 2 dias. O muro em 2 dias. A pergunta é: quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo muro? O muro não mudou, né? É o mesmo muro. Então você está vendo aqui que eu coletei os dados. Agora vamos analisar. Se diminuir a quantidade de pedreiros, pensa comigo, diminuiu a quantidade de pedreiros, o serviço vai ficar mais rápido ou mais lento? Vai levar mais dias ou menos dias? Entendeu? Se eu diminuo a quantidade de pedreiros, quantidade de trabalhadores, obviamente que irá diminuir, vai aumentar o número de dias. Então aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Se a quantidade de pedreiros diminuiu, irá aumentar a quantidade de dias. Pronto, se uma diminui, a outra aumenta. Nesse caso, eu te pergunto, as grandezas são GDP ou GIP? As grandezas aqui são grandezas do tipo GIP. Então, o que eu vou fazer? Bom, GDP eu faço produto cruzado. E GIP eu faço produto paralelo. Portanto, eu vou fazer o produto paralelo aqui, ó. Ok? Produto paralelo. Produto é multiplicação, tá? Então, eu vou fazer, x vezes 5, colocando aqui de azul, x vezes 5 dá 5x, que é igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 que é 20, né? Eu vou deixar indicado 2 vezes 10 para depois tu não dizer que não sabe de onde veio esse 20. 10 vezes 2, ó. Certo? 2 vezes 10, 10 vezes 2. Agora esse 5 ele está multiplicando o x. O que vai acontecer com ele? Ele vai passar dividindo. Aqui não deu 20? 10 vezes 2 dá 20. Dividido por quanto? Dividido por 5. Agora eu vou encontrar o x. X ou x, quem és tu? Quanto é 20 dividido por 5, pessoal? Exatamente 4. 4 o quê? Bananas? Não. 4 dias. 4 dias. Então aqui, ó, acabo de encontrar o meu x. Moleza. Tem que treinar para ficar macio. Isso aí, realmente, sem o treinamento, não vale a pena. Sem o treinamento fica confuso. Mas treinando direitinho, isso vai ficar bem bacana. Tem que fazer as questões gabaritadas também, tá? Eu tô deixando aí algumas questões gabaritadas pra gente. Vamos lá, para vocês, né? Pra gente não. Eu vou fazer essas aqui e você vai fazer o restante. Questão de número 5. Vamos ver a questão, ó.
Se 6 operários executam um trabalho em 24 dias, 3 operários a mais, nas mesmas condições, em quanto tempo o executarão? Beleza, quais são as grandezas? Operários e dias. Operários e dias. Ótimo. Então agora vamos lá. Como é que era a história? 6 operários executam um trabalho em 24 dias. Aí a pergunta dele é: 3 operários a mais. 3 operários a mais vai de 6 para 9. Em quanto tempo o executarão? X. Quanto tempo o executarão? Ok? Pronto. Agora, moçada, atenção. Vamos verificar, essas grandezas são GDP ou JIP? Nós já vimos bem ali que elas são do tipo JIP, né? Mas vamos analisar. Se eu tenho mais operários, eles vão levar mais dias ou menos dias para fazer a obra? Se eu tenho mais operários, eles irão agilizar o trabalho e, portanto, vai levar menos tempo, menos dias. Então, as grandezas são inversamente, ó. Uma seta para cima, outra para baixo, significa as grandezas são do tipo JIP, inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, como é que eu faço o produto? Eu faço o produto paralelo. Vamos fazer o produto paralelo, então? Fazendo o produto paralelo, eu tenho 9 vezes x, dá 9 vezes x, é igual a 6 vezes 24. 6 vezes 24. Olha, eu vejo aqui uma dificuldade, que se eu multiplicar, o número vai ficar um pouco mais complicado. Diferente daqui, que a conta era muito fácil. Então, o que eu faço? Eu deixo o 9, eu deixo o 6 vezes 24 e passo o 9 dividindo. X é igual a 6 vezes 24 dividido por 9. Eu não multipliquei porque, quem sabe assim, a minha conta fica mais simples. Vamos ver se fica mais simples? Eu aprendi a simplificar, não foi? Então vamos lá, ó. 6 dividido por 3, dividindo por 3 em cima e embaixo, ó. 6 dividido por 3 dá 2. E o 9 dividido por 3 dá 3. Então olha só que aqui ficou 2 e aqui ficou 3. Agora eu pergunto, esse 24 não dá para dividir por esse 3? Dá. Quanto é 24 dividido por 3? 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Portanto, isso aqui vai ficar assim, ó. X igual a 2 vezes 24 por 3, 8. E aqui, moçada, eu encontro o x, ó. X igual a quanto? X é igual a 2 vezes 8. 16. Pronto. 16 o quê? 16 dias. 16 dias. Está aqui. 16 dias. Ok? Então está aqui a nossa questãozinha de número 5, x igual a 16. Vamos para a nossa questão de número 6. Questãozinha de número 6. Mais uma questão de regra de 3 simples. Vamos lá. Quais são os passos? Você vai ler, né? Depois de ler, você vai identificar se é uma regra de 3. Para saber se é regra de 3, tem que ver se tem variação de grandezas. Tem que ter pelo menos 2 grandezas para ser regra de 3. Mais de 2 grandezas vai ser uma regra de 3 composta. Apenas 2 grandezas será uma regra de 3 simples. Se for uma regra de 3 simples, o primeiro passo é verificar quais são as grandezas, o segundo passo é fazer a coleta dos dados, o terceiro passo é verificar se as grandezas são GDP ou JIP, e o quarto e derradeiro passo é fazer ou o produto paralelo se as grandezas forem GDP, ou o produto, cruzado se for GDP, ou paralelo se for JIP. Ok, vamos lá na nossa questão de número 6. Questão 6 diz assim, ó. Numa gráfica, 5 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias de certo folheto em 6 horas de funcionamento. Se 2 delas quebrassem, em quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o mesmo serviço? Então entenda a nossa questão. Nossa questão fala da quantidade de máquinas, né, que fazem um determinado serviço,
e a quantidade de dias, não é isso? Ó, a máquina faz 6 horas de funcionamento. Em 6 horas. Então eu vou botar aqui o tempo. Beleza, tempo. Então, quantas máquinas nós tínhamos? Vamos voltar? Olha lá, 5 máquinas. 5 máquinas. Levam quanto tempo para fazer um serviço? 6 horas. 5 máquinas levam 6 horas para fazer um serviço. Se 2 delas quebrassem, gente, se eu tenho 5 máquinas, 2 quebraram, quantas vão ficar funcionando? Isso mesmo, 3. Aí ele pergunta, quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o mesmo serviço? Então ele está perguntando, ó, quanto tempo as máquinas fariam o serviço? Ok? Então vamos agora analisar as grandezas. Vamos verificar se elas são GDP ou GIP. Comigo. Se eu tenho menos máquina trabalhando, eu tenho menos máquinas trabalhando, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho? Se eu tenho menos máquina, eu vou levar mais tempo. Se eu tenho menos máquinas, eu vou levar mais tempo. Então, olha, se uma diminui, a outra aumenta, as grandezas são do tipo GIP. O que eu disse? Se as grandezas forem GIP, GDP faz produto cruzado, GIP faz produto o quê? Paralelo. Então vamos fazer produto paralelo. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer esse produto paralelo. Fica x vezes 3. Aí vamos de azul aqui para ficar organizado. Caindo tudo. 3 vezes x dá 3x. Que é igual a 5 vezes 6. E aí, 5 vezes 6, né? Essa conta a gente sabe. 5 vezes 6 da tabuada. 5 vezes 6. Bota aqui. 5 vezes 6. Então, 3x é igual a quanto? A 30. Portanto, x é igual a 30. O que esse 3 está fazendo aqui? Está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Ó. Dividindo. E, portanto, eu tenho que x é igual a 30 dividido por 3. Quanto é 30 dividido por 3? 10. 10 o quê? Bananas? Não, olha para cá. Ó. 10 tempos? Não, 10 horas. Se você colocou horas aqui, vai sair em horas aqui. Ok, pronto, está aqui a nossa última questãozinha. Então, 6 questões aí para poder ilustrar bem o que é esse assunto de regra de 3 simples. E o valor que isso tem para uma prova de concurso público. E lembre-se de uma coisa com relação à regra de 3 simples. Ela nem sempre virá numa questão pura de regra de 3 simples. Pode acontecer da regra de 3 simples ser um passo para você resolver a sua questão. Muitas vezes, a regra de 3 simples é só um pequeno passo dentro da sua questão. Portanto, é fundamental saber, treine as questões que nós colocamos, refaça essas, tá? Assista esse vídeo quantas vezes você quiser até aprender o procedimento. Depois, refaça essas questões sozinho. Verifique se você acertou e tal, confira. E depois faça as questões do praticando. É importante. E tem um detalhe, se você gostou, está gostando do nosso curso de nivelamento, faz o quê? Se inscreva no nosso canal, dá um like pra gente, se você não gostou, dá aquele dislike, mas por favor, faz um comentário e me diz por que do dislike, para eu poder melhorar para você. É muito importante a sua opinião. Faça seu comentário se você gostou ou se você não gostou. O importante é que tenha aqui uma participação nesse vídeo. Então deixa seu comentário aqui embaixo, qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu vou te responder, eu faço questão de responder pessoalmente. Eu sou o professor Netinho Reis e no dia 12 de maio estaremos juntos no pré-concurso básico, uma turma de português, matemática e raciocínio lógico para você gabaritar a prova de todo e qualquer concurso público, de toda e qualquer banca elaboradora, para toda e qualquer instituição que você queira fazer, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, o último vídeo da série aqui de nivelamento de matemática. Grande abraço, tchau!